Olá, olá, meus queridos alunos do 7º período do curso de Direito. Na aula de hoje, a nossa penúltima aula aqui no YouTube, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre holding familiar e na aula de quinta-feira a gente vai trabalhar com herança digital, ok? Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre holding familiar, eu quero que vocês se lembrem de tudo que a gente aprendeu nesse semestre. Eu quero que vocês reflitam sobre o quanto é caro morrer. É aquele ditado, a gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Os custos decorrentes do óbito. Primeiro a gente vai trabalhar com as despesas de funeral, depois a gente vai pagar pela instauração de um inventário, pagar o ITCD, registrar o formal de partilha, né? Enfim, são vários os gastos que os familiares terão com a morte do decujus. E é exatamente por isso que cada vez mais tem se discutido a possibilidade de se fazer um planejamento sucessório para reduzir gastos. E também o planejamento sucessório vai servir para reduzir litígios que muitas vezes aparecem dentro da instituição familiar quando uma pessoa vem a óbito. Então, planejamento sucessório, para a gente começar conceituando, nada mais é do que um conjunto de atos que visa operar a transferência e a manutenção de forma organizada e estável do patrimônio do disponente em favor de seus sucessores. Como exemplo do planejamento sucessório, eu posso citar vários para vocês, por exemplo, as doações em vida, os testamentos, a própria holding familiar e é essa última que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Analisar o tipo de planejamento sucessório mais interessante vai depender de cada caso e é uma análise que só você, advogado, vai saber falar para o seu cliente com expertise. A holding familiar prevista na Lei 6.404 de 76 tem origem da expressão hold, é uma palavra norte-americana que significa segurar, que significa controlar, manter, guardar. No direito sucessório, é uma das ferramentas mais interessantes para planejamento sucessório e tributário, porque permite a redução dos tributos, a rapidez e a agilidade nas questões de sucessão empresarial e proteção patrimonial. Ela pode ser constituída, essa holding, de várias formas. Pode ser por meio de uma sociedade anônima ou limitada, ou também por meio de uma EIRELI. O patrimônio passa a pertencer a essa holding, motivo pelo qual ela acaba ficando conhecida como blindagem patrimonial. Mas olha só, se constatada fraude, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, tá? O patrimônio da holding familiar vai ser composto por cotas ou por ações. E o capital social pode ser integralizado com os bens que pertencem ao pai, à mãe ou aos filhos, né, aos criadores dessa holding. A criação vai permitir redução de tributos, redução de litígios entre os herdeiros e a melhor gestão do patrimônio. Exatamente por isso a holding familiar nos parece uma opção cada vez mais interessante. A lógica dessa criação da empresa é a de que os ascendentes, enquanto detentores do patrimônio, transfiram a cota aos herdeiros, as cotas da sociedade, né, instituindo a seu favor cláusulas de usufruto, cláusula de impenhorabilidade, de inalienabilidade e também cláusula de reversão. Assim, ele consegue controlar, né, esses bens, ele consegue administrar esses bens. E olha só, uma pergunta muito comum que eu costumo receber é se a holding familiar ela pode ser utilizada para excluir um herdeiro necessário da participação da sucessão. Não, a holding familiar não serve para excluir a participação de um ou outro herdeiro da criação, ok? Justamente porque eles são herdeiros necessários. Bom, a participação e a gestão patrimonial vão depender do contrato social ou do acordo de acionistas que vai ser celebrado entre as partes, e é exatamente por isso que a gente trabalha com uma redução dos conflitos familiares, porque todas as decisões, todas as deliberações, elas vão ser muito técnicas. E é uma proposta interessante porque a gente consegue evitar o pagamento de TCD e, em alguns casos, também pagamento de ITBI. Pessoal, eu deixei para vocês alguns links, deixei inclusive uns artigos muito interessantes
sobre a holding familiar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandarem por aqui. E não percam a live de hoje à noite, porque a gente vai trabalhar com isso durante uma boa parte do tempo. Bons estudos para vocês!